Você com certeza conhece esse personagem que fica atacando e explodindo várias cartinhas de baralho. Mas será que você realmente conhece a história dele? Então fica ligado aí. Nossa, quanto é que foi o máximo de tempo que você já conseguiu ficar sem óculos? Porque, na moral, minha vista já tá começando a doer. O Gambit é um personagem que muita gente gosta. Ele tanto já teve um destaque nos quadrinhos, como também já teve participações especiais em alguns desenhos, como por exemplo X-Men Evolution, que todo mundo acompanhava no SBT. Ele teve sua primeira aparição nos quadrinhos na revista Fabulosos X-Men, de 1990. Nessa edição foi que finalmente introduziram o personagem Gambit, e logo daí, em seguida, ele foi começando a ganhar um certo destaque nos quadrinhos e foi aparecendo regularmente nas próximas edições dos X-Men. Mas vamos começar falando da história desse personagem. Como é que ele surgiu? Como é que foi o início da vida dele até ele se tornar o Gambit que a gente conhece? Remy LeBeau foi uma criança que foi abandonada no hospital logo depois que nasceu, por ser um mutante. Assim que ele nasceu, a mãe e o pai olharam nos olhos da criança e falaram: caramba, esse garoto é um mutante, olha os olhos vermelhos dele. Então abandonaram ele no hospital. Que maldade. E assim, logo em seguida, ele foi sequestrado pela Liga dos Ladrões de Nova Orleans. E eles o chamavam de Le Diable Blanc, ou em português, o Diabo Branco, o Demônio Branco. Isso porque eles acreditavam numa profecia que dizia que essa criança, ou o tal Le Diable Blanc, viria e ele uniria a Liga dos Ladrões e a Liga dos Assassinos de Nova Orleans, que na época ainda eram rivais. Então ele foi criado por uma gangue de ladrões de rua, e ele começou ali aprendendo várias técnicas de roubo, como passar a mão nos pertences das pessoas, e o moleque virou um ladrãozinho dos bons. Até que com seus 10 anos de idade ele tentou roubar ninguém menos do que Jean-Luc Leblanc, que é o próprio patriarca da Liga dos Ladrões de Nova Orleans. Assim, Jean-Luc tirou o garoto das ruas e começou a criá-lo como um filho, preparando ele para poder se tornar um membro do clã e futuramente o líder da Liga. Agora, você lembra que eu falei, né, que eles acreditavam que ele viria para poder unir a Liga dos Ladrões com a Liga dos Assassinos, né? Então, assim, anos se passam e o líder da Liga dos Ladrões resolve firmar um pacto com o líder da Liga dos Assassinos. Esse pacto seria um casamento entre Remy e Belladonna Bondrioz, que é neta do líder da Liga dos Assassinos. Mas acontece que o irmão de Belladonna era totalmente contra esse casamento, ele não gostava do Remy. Então o que ele fez? Ele desafiou o garoto para um duelo, e agora que o negócio começa a ficar quente de verdade. Então ali no meio do duelo, como uma forma de se proteger, acabou matando o irmão da garota. Por causa dele ser um mutante muito poderoso, ele não conseguiu controlar os poderes, matou o garoto, e o negócio ficou feio pro lado dele. Feio pra caramba. Embora ninguém tenha feito nada diretamente com o Remy, a Liga acabou excomungando ele do clã e acabaram também banindo ele de Nova Orleans, fazendo com que ele usasse seus poderes para poder viajar pelo mundo e tentar sobreviver de alguma forma. Então assim, ele voltou a roubar com todas as técnicas e habilidades que ele aprendeu durante o tempo em que ele foi um ladrão. E é nessa jornada de inclusive autoconhecimento que a gente vê Remy LeBeau aos poucos se tornando o conhecido personagem Gambit. Os seus poderes envolvem carregar cineticamente qualquer objeto com uma energia suficiente para fazer esse objeto explodir. E é nisso que ele acabou adotando como identidade dele as cartas de baralho. Um outro detalhe importante dele é que os olhos dele são bastante sensíveis à luz. Então, tanto que aconteceu em um momento dos quadrinhos em que ele ficou temporariamente cego depois de uma das suas cartas explodir relativamente ali próxima ao rosto dele. Os poderes de Gambit eram tão grandes, com uma expansão tão desconhecida por ele, que ele chegou a procurar a ajuda do geneticista Senhor Sinistro para poder controlar os poderes dele. Sinistro ajudou, mas ele teve que remover alguns tecidos do cérebro do cara, fazendo com que assim ele perdesse boa parte da extensão do seu poder. Mas ele conseguiu pelo menos ter muito mais facilidade para controlar os poderes dele a partir desse momento. E assim o Gambit ficou muito grato ao Senhor Sinistro, aquela gratidão que tu fala assim pro cara: pô cara, brigadão, tô te devendo essa. E ele realmente ficou devendo essa, até porque, conhecendo o Senhor Sinistro, a gente sabe que ele vai cobrar. E ele cobrou. Em determinado momento, o Senhor Sinistro precisou do Gambit para se unir a uma equipe que ele estava formando para fazer algumas missõezinhas ali para ele. E Gambit, como estava em dívida com o cara, acabou aceitando, né? Essa equipe se chamava Carrascos. E Gambit aceitou fazer parte sem saber exatamente os propósitos dela. Em determinado momento, ele acaba descobrindo que a missão real dessa equipe é de massacrar
um grupo de mutantes refugiados subterrâneos que eram conhecidos como Morlocks. Ele chegou inclusive a tentar parar esse ataque, mas ele foi atacado por um dos membros da equipe, que era o próprio Dentes de Sabre. Mesmo assim, ele ainda consegue salvar uma menininha mutante, sem saber que mais tarde ela se tornaria a X-Men Medula. Gambit se envolveu em várias equipes, mas certamente teve uma que foi a mais marcante na vida dele e pra galera que acompanhava o Gambit nos quadrinhos. Em um momento totalmente aleatório da vida dele, ele acabou encontrando a Tempestade, que tinha sido rejuvenescida e tinha perdido as memórias. Tinha então voltado às ruas e estava roubando como modo de sobrevivência. Eu sei que isso aí tá te lembrando algum filme, né? Pois é, foi nessa ideia que os roteiristas da Fox se inspiraram para passar vergonha com X-Men Apocalipse. E assim ele prossegue ajudando a Tempestade, cuidando dela, protegendo ela por um certo período de tempo, até que em um determinado momento tudo volta ao normal, ela recupera a memória e tal, e inclusive ela foi uma grande responsável por fazer o Gambit entrar nos X-Men. Eles, é claro, abraçaram o Gambit com muito amor e carinho e muita fraternidade. E essa entrada dele na Mansão X fez com que rolasse inclusive um climazinho romântico ali entre Gambit e a Vampira. Acho que todo mundo já gostou da Vampira, não é possível. O Gambit não chega a ser exatamente um herói ou um vilão, ele tem momentos da vida dele, ele tem as suas fases ali, mas eu posso te garantir que ele não é bem assim um cara mau. Um poder não muito conhecido dele é uma espécie de canto sedutor. Ele consegue meio que entrar na mente das pessoas, mexer ali na mente delas e fazer com que elas obedeçam às vontades dele, simplesmente com a sua fala, com a sua voz. Ele pode só cantar ou só mandar um papo ali pra pessoa, chega naquele lero assim. E dá certo. No caso dele, dá certo. Então, meu povo, esse vídeo aí foi só uma pequena ideia para você conhecer aí um pouquinho do essencial sobre o Gambit. Se você quiser saber mais sobre ele, eu recomendo fortemente os quadrinhos dos X-Men. Ele chegou a ter também algumas histórias solo, bastante histórias solos por sinal, mas os quadrinhos dos X-Men tem muita coisa legal que você vai conseguir ficar por dentro aí. Inclusive na minha coleção pessoal de revistinhas ali tem algumas histórias do Gambit, mas que eu me mudei recentemente, então não consegui trazer tudo pra cá, vai levar um tempinho ainda. E se você gostou do vídeo, eu tô vendo você agora deixando o seu like, deixando o seu comentário aí embaixo também. O comentário também serve se você não gostou do vídeo, mas aí você finge que gostou, tá? E é claro que você não vai se esquecer de se inscrever aí no canal e ligar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que tá vindo por aí, beleza? Vai vir muito vídeo legal, assim como já veio muito vídeo legal que você pode estar vendo aí do lado. Tem duas opções aí e no canal você vai ver um monte de outras opções. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.